Agora na Gospel FM Rio. Entrevista, música, tendências do passado e futuro da música gospel, talentos que estão surgindo e novidade no cenário gospel. Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação, Pedro Bracono. Olá, gente, iniciando aqui mais um Pod 7 para a Rádio Gospel FM Rio 107.9 MHz. A gente está aqui reunido nesse sabadão e sempre agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por tudo que Ele tem nos dado. Deus é bênção, Deus é maravilhoso. Ele nos salva a cada dia, né? Quando a gente acorda, a gente levanta da cama, a gente respira e fala assim, graças a Deus, porque eu estou vivo mais um dia e eu sei que a batalha é grande, mas a gente é mais do que vencedor nele. E agradecer a sua audiência, nota 1000 aí, manda um abraço pra gente lá nas redes sociais, pro Chip 7. E hoje a gente tá aqui com um cara muito especial, que é meu amigão e que andou comigo por muitos anos, do Rebanhão, e por esses caminhos aí, caminhos do reino, né? O Carlinhos Félix. Quero chamar aqui o nosso amigo Carlinhos. Carlinhos, como é que você tá, cara? E aí, Pedrão, que legal, cara. Tô feliz, pô. Fiquei super honrado de receber esse convite seu, né? Pra gente poder estar fazendo esse tempo aqui, esse momento aqui. E é legal, cara, que esses podcasts assim, que a gente faz, as coisas fluem, né? Vão acontecendo muita coisa que não estava no nosso a nossa lista aqui de conversa. E as coisas vão acontecendo. É muito legal isso, é muito legal. Eu gosto muito de fazer. E estar fazendo com você, você pode acreditar que é muito bom para mim, é muito especial. Você é amigo mais do que amigo, você é irmão, né? Eu sempre falo isso, você, Paulinho, os meninos do Rebanhão, né? E assim, são muito, muito próximos da gente, e a gente tem como os nossos melhores amigos da nossa vida. Legal, cara. Um prazer é meu aqui de estar aqui contigo. Né, a gente teve um bate-papo com o Rebanhão, agora estamos conversando juntos aqui nós dois. E vamos bater um papo aí legal, né? Vamos conversar um pouco do que tem acontecido, né? Quais são de coisas do passado e também dos projetos aí que você tem, o que você tem feito. Conta pra gente aí. Eu sei que o Carlinhos Félix, né? Pra quem tá chegando agora na rádio, é um cara que tem, assim, um cantor que já viajou esse Brasil todo aí, né? Pregando o evangelho, falando a palavra de Deus. E conta um pouco pra gente, Carlinhos, o que você tem feito aí ultimamente? Ô Pedro, a gente fica atendendo os convites. Quando não tem convite, a gente cava, né? Eu sempre falo assim, às vezes meus filhos, minha esposa chega e pergunta: o que você está fazendo? Eu estou cavando porque uma das coisas muito legais que a gente conquistou durante esse tempo todo, principalmente desde a época do Rebanhão, né? A gente diz isso porque a maioria dos pastores que estão hoje pastoreando a igreja foram pastores que começaram com a gente, ouvindo a nossa música, tiveram influência da nossa canção, da nossa música. Verdade. Praticamente a gente começou juntos. Muitos deles, a gente viram eles aceitando a Jesus, e hoje os caras são pastores de igreja e eles são nossos amigos. Eu digo que os pastores são o trunfo que a gente tem, é a medalha que nós temos hoje, é a amizade desses pastores. Então, eu tenho viajado muito pelo Brasil, não tenho saído muito para fora do Brasil, eu viajo muito. As minhas últimas viagens foram mais para a Europa. Como eu morei nos Estados Unidos um tempo, eu viajei muito nos Estados Unidos, fui para o Japão. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um outro lado que eu ainda não tinha feito, que é a Europa, né? E por causa da pandemia, essas coisas todas que aconteceram, eu parei um pouquinho de viajar, quer dizer, todo mundo parou, as fronteiras foram fechadas. Verdade. Mas eu continuo, cara. Eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, né? Que era fazer as lives. Mas eu fui convidado por um pastor: Carlinhos, faz comigo a live da minha igreja, o culto e tal. Aí eu falei: pastor, só vou fazer porque é você. Aí fiz, rapaz, não é que eu gostei. E aí fiz 189 lives durante a pandemia.
foi muito legal. E o mais legal de tudo, Pedro, não foi não foram as lives. Foi o que foi acontecendo durante no período que a gente ia fazendo, cada uma que a gente ia fazendo, a gente ia aprendendo uma coisa nova. Como você aqui, né? Como você aqui, eu acredito que você... Cada podcast que você faz, você aprende coisa nova e você vai colocando, vai Sim, com certeza. E nesse tempo, cara, o mais legal pra mim, Pedro, não foi fazer live, ficar aqui na frente da câmera, não foi. Foi o seguinte, cara, foram aumentando o número de pessoas que aceitavam Jesus, cara. Amém. Teve um dia que eu contei, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, a Gisele, lá dos Estados Unidos. Ela assistia todas as lives e me ajudava. Ela era como se fosse a minha secretária. Pô, mulher dona de clínica nos Estados Unidos, cara, sabe? Pô, nível altíssimo, eu chamava ela de minha secretária. Depois quando eu desligava, eu falava, caramba, chamando a Gisele de secretária, e ela na maior humildade comigo, sabe? E teve um dia que ela contou, deu 87 pessoas falando, eu quero Jesus. Cara, sabe? Isso pra mim, cara, foi o mais legal de tudo desse tempo que eu fiquei fazendo as lives, sabe? E aí, tem bastante projetos, né? A gente tem as músicas novas que a gente de vez em quando faz, que a gente solta, né? Agora, eu tava até falando pra você agora, eu tô querendo lançar a partir de janeiro o Instituto Carlinhos Félix, que vai ser uma escola de música aqui online, na internet, né, que eu vou ter aqui cinco professores super amigos, que têm conteúdo muito bons, e eu tô assim fazendo junto com os meus filhos, né? Eles estão fazendo a plataforma para mim, me ajudando, me explicando, me ensinando, que sabe como é que é? Velho é fogo, né, cara? Para poder entender essas coisas novas é terrível. Aí eles falam assim para mim, pai, só vai dar certo se você não ficar engessado, porque a coisa mudou, não é muito do jeito que tu pensa, não. E a gente vai fazendo e vai sempre surgindo uma coisa nova. Eu gosto de fazer coisa nova, eu gosto de estar falando sempre com os músicos, dando uma palavra para os músicos. E assim a gente vai, Pedro, fazendo o que Deus direciona a gente para fazer. É isso aí, cara. Com essa coisa da pandemia, né, a gente ficar em casa, home office, né, tudo mais, a gente acaba ficando um pouco preguiçoso de sair, né, eu pelo menos sinto assim, às vezes, como a internet abre, assim, um leque muito grande, né, você pode, você tá falando aqui, tem alguém lá no Alasca, lá no Japão, lá na Índia, ouvindo, então... É impressionante, né, cara? Você fica meio até preguiçoso de sair, de ir na esquina, porque você tem um alcance talvez até maior, né, estando em casa. Então, isso aí, você vê, isso aí também é uma coisa que mudou bastante, né, nesse tempo digital aí. Mudou demais da conta. O rádio ainda tem o seu alcance, né? A rádio FM tem um alcance local, mas tem também as rádios web, né? E esse nosso programa também vai pela rádio web, na Gospel FM, podcast e tudo mais. Então, as pessoas não podem reclamar de falta de conteúdo, né? E falta de programas hoje em dia, né? Tem muita variedade, muita coisa diferente acontecendo, né? Para você talvez seja um pouco mais fácil, né, Pedro? Porque você é muito envolvido com essa questão, né? Com essa questão digital, com essa questão de... porque o teu trabalho, a tua formação é tecnológica. Para você seja um pouco mais fácil, né? Conviver com isso, trabalhar com isso, conversar sobre isso, porque está muito dentro da tua área de atuação. Para mim, eu sofro um pouco, né? Porque eu acho que tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu aprendi, mas como você falou, as coisas mudaram. E a gente tem que se preparar porque outras coisas virão, né? Eu não sei se você concorda comigo, se as pessoas que estão assistindo a gente agora concordam. As coisas ficaram muito imediatas.
né? É verdade. Ficaram muito rápidas, tudo muito rápido, cara. Você às vezes pede alguma coisa, demora muito, você já está mudando, já não quero esperar isso não, vou fazer outra coisa até responder. E é questão de minutos, né? Questão de minutos, assim. Eu não sei o que vai acontecer daí para frente, né? Eu não sei. Mas sim, a gente tem que ficar pronto, né, e preparado para isso, porque se a gente não quiser entrar nisso, isso é até uma dica para quem está assistindo a gente. As pessoas que ficarem alheias a isso aí vai ficar por fora das coisas, porque cada vez mais o mundo está digital, o mundo está dentro da internet, e a gente precisa desenvolver isso. O banco está dentro da internet, você já não mexe mais com dinheiro, papel, a coisa mais é o cartão, é o Pix, é a transferência, é isso, é aquilo. Então a gente precisa, porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho Pix porque eu tenho medo. Às vezes pessoa até nova, nem uma pessoa assim com uma idade mais avançada, mas uma pessoa nova fala assim, eu não tenho Pix, eu mexo com Pix, morro de medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente precisa se informar e entrar nesse universo, porque as coisas estão caminhando para isso aí. Então, é verdade. Eu não sei o que você diz, né, disso, porque você tá mais envolvido com isso. O que vai acontecer daí para frente, né? Sim. A gente vai conversar, então, vamos continuar esse papo. Eu queria que você pedisse uma música aqui pra gente terminar esse primeiro bloco. Uma música sua aí pra gente tocar aqui no rádio. Pô, legal, Pedro. Eu tenho uma música minha que eu acabei de subir ela. Eu fiz ela eu fiz um vídeo dela, mas eu não tinha subido o áudio dela. Eu pensei que o pessoal que estava cuidando disso para mim tinha subido. Eu subi agora, se chama Sol da Justiça, uma versão nova que tem tudo a ver com o que o Brasil está vivendo, que a gente está vivendo. Sol da Justiça. Tá legal, então a gente já volta já. Escute agora Sol da Justiça com Carlinhos Félix. Você está ouvindo Pod 7. Não ver o fracasso em que este mundo está, sentir que o ar está mais escasso, fingindo não se importar. Ouvi dizer que a camada de ozônio em pouco tempo não mais existirá, e não pensar como vai ser estranho um mundo sem florestas e animais. A terra está em sérios apuros, não dá pra acreditar que haverá um lindo futuro e tudo vai melhorar. Parece até que a paz é um sonho e o amor coisas de tempos atrás. Vai me dizer que não tira o teu sono, saber que a vida não se respeita mais. E às vezes vai me dizer que não sente medo. Pergunta a si mesmo em que mundo seu filho vai viver. Ainda bem que o sol da justiça em breve há de brilhar, e a sua luz com toda certeza o mundo vai transformar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá nas nuvens sim aparecerá, virá do céu com toda a sua glória, e a terra o seu reino será.
Na Gospel FM Rio, Pod 7, o podcast da Chip 7. Ok, gente, de volta aqui com Carlinhos Félix. A gente estava batendo um papo aqui sobre como tá andando aqui esse mundo digital, né, e tudo mais. Eu sempre gostei de tecnologia, né? No Rebanhão eu lembro que lá em 89, não sei o que, eu já saía a gente saía com um computadorzinho, um Mac portátil que eu comecei a levar para os shows do Rebanhão. Não era MacBook não, né, Pedro? Era um Mac meu. Os teclados sequenciados. Eu tinha foi o primeiro. Eu tive aquele Mac quadradinho, depois tive um portátil que o Renato da Soul Mesh conseguiu para mim, usado. E a gente sequenciava a bateria, sequenciava os teclados. Tal, já era o VS da época, isso aí antes dos anos 90. Então eu sempre gostei desse lance. Fazia o VS. E hoje em dia, esse mundo digital tá muito grande e a gente precisa entrar, apesar da nossa idade aí, da minha idade aí, já tá trabalhando aí desde os anos 90, mas a gente não pode ficar para trás. É como você falou, quem não se adapta a esse mundo vai ficar um pouco de fora, né, do que está acontecendo e tudo mais. Então a gente tem que se adaptar para levar uma mensagem, né? A gente tem o nosso chamado principal, que é levar o evangelho para as pessoas, falar de Deus, falar da fé, né? Dar esperança para as pessoas. Às vezes a gente não sabe. Alguém pode estar escutando esse programa aí e estar muito triste, precisando de uma palavra, precisando de uma palavra de ânimo, né, mediante alguma situação. E isso não é difícil, né? A gente tem visto tanta gente passando dificuldade. Então, quando a gente fala que Jesus salva, Ele cura e liberta, isso é verdade, porque a gente viveu na nossa vida, né? E nós somos chamados para divulgar esse trabalho aí, principalmente através da música, né? Como essa música que você cantou aí, Sol da Justiça, tantas outras que a gente vê também que tem uma mensagem forte. Isso aí que a gente precisa continuar passando essa mensagem, apesar de todas as dificuldades. Muita gente aí que de repente dá mau testemunho, né? Pisa na bola direto, mas a gente não pode desistir jamais, né? Desistir da fé, porque o vencedor é aquele que nunca desiste, né? É verdade, Pedrão, é verdade. Às vezes dá vontade da gente até falar algumas coisas que estão acontecendo, né? Quando a gente fala dessa questão de pessoas, né, que pisam na bola e tal, mas não vem ao mérito, né? A gente não tem a gente não tem direito de fazer, de falar e de criticar e de julgar. A gente não tem. Eu acho que cada um tem a liberdade para fazer e ter as suas escolhas. Eu sempre falo uma coisa aqui em casa para os meninos. Eu falo assim: cuidado, nós somos frutos das nossas escolhas. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Esse tempo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que pensar muito no que a gente vai escolher para nós, né? Para a gente fazer, para a gente direcionar, para a gente tocar para frente, quem que a gente vai caminhar junto, com quem que a gente vai andar. Então é muito sério isso. As nossas decisões, né? As nossas escolhas, elas estão muito ligadas ao que vai acontecer com a gente amanhã, o que vai acontecer com a gente depois, o que vai estar acontecendo que está à nossa volta, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Cara, eu me lembro assim do Janires, sabe? Como a gente não tem como a gente bater um papo, nós dois, e a gente não falar de Janires, não falar de Rebanhão. Porque, cara, quando eu conheci o Rebanhão, quando eu conheci Janires, quando eu conheci você, conheci Paulinho, na época era o Candel, com a bateria. Tinha até um rapaz chamado Zé Roberto, né, que a gente às vezes até esquece de tocar no nome dele.
ele tocava percussão, e a gente... Eu me lembro, rapaz, que uma vez eu fui onde o Janíris morava, no quarto que ele morava, e ele chegou para mim e falou assim, quando eu cheguei lá na casa dele, ele estava ajoelhado orando. O Janíris orava pra caramba, e ele lia muito a Bíblia. Ele tinha um conteúdo muito legal, bíblico, cara. Ele tinha um troço assim, ele tinha aquela cara de maluco dele, mas ele tinha um conteúdo bíblico muito grande, ele lia muito a Bíblia e orava muito. Sim, cara, eu me lembro que eu cheguei lá, aí eu falei pra ele que eu queria conversar com ele, ele falou assim, cara, eu tô orando agora. Ajoelha aí, que eu não sei que horas que eu vou parar, não. Então você fica aí. Então aquele dia foi um dia muito marcante pra minha vida, sabe? Que eu não esqueço até hoje. Que eu aprendi a orar, sabe? Eu aprendi a orar e aprendi a crer no poder da oração, sabe? Então, isso tudo é fruto da nossa escolha. Da gente caminhar junto, da gente andar junto, da gente andar com ele, da gente andar junto, da gente pregar do jeito que a gente pregava, todo mundo jogando pedra em cima da gente, mas a gente acreditava por que a gente estava fazendo aquilo e para quem que a gente estava fazendo aquilo. Eu não sei se você se lembra, uma vez a gente tocando no Arpoador, sol quente, a gente com Paulo César Graça e Paz, a gente tocando lá no Arpoador, na areia, e aí as pessoas jogando areia em cima da gente e a gente cantando, e aquelas pessoas que jogavam areia na gente, quando a gente fazia o apelo, quando o Paulo César fazia a abertura, fazia aquele negócio todo e passava pra gente. Aí quando o Janíris pegava aquele biblão dele, era uma Bíblia grande pra cá, não sei se você lembra, uma Bíblia grandona que ele carregava. Lembro. Aí quando ele fazia o apelo, aquele pessoal que jogava areia na gente, tudo ajoelhado, cara, de sunga, as meninas de biquíni, ajoelhadas aceitando Jesus. E era muito legal que a gente tinha essa certeza, sabe, que para quem que a gente estava fazendo e por que que a gente estava fazendo, por causa dessas coisas. Porque numa normalidade não existia os garotos aceitando a Jesus de short de praia e as meninas aceitando a Jesus ajoelhando de biquíni. Aquilo ali era uma loucura na cabeça dos pastores naquela época. Fora o tipo de música que a gente tocava, que era muito diferente. Então, cara, eu dou muito graças a Deus, sabe, Pedro? Por hoje, pela minha família, pela minha vida, pelo meu trabalho. O Senhor trouxe a gente até aqui, né? Fruto de uma escolha. Fruto de um tempo muito especial que a gente teve na nossa vida, que às vezes eu falo assim, puxa vida, essa rapaziada não sabe. Poxa, o que a gente viveu foi tão legal. Eles estão vivendo um tempo novo agora, as coisas mudaram, a mídia chegou. Muitas vezes a gente orava, né, para que abrissem as portas da TV para a gente poder cantar, abrissem as portas das rádios para a gente poder tocar nas rádios. E hoje estão as rádios aí, tem rádio que não acaba mais, tem televisão, todo mundo cantando na televisão. Infelizmente tem muita gente que usa a televisão quando abre para poder fazer coisas que vão até contra o que a gente acredita e se dizem crentes, né? Mas tudo que a gente sonhou está acontecendo hoje. Mas aquele tempo que a gente viveu foi muito legal. A gente tocar em cima de um caminhão, você lembra disso? A gente tocava em cima de caminhão. Sim. Lá no Arpoador, uma vez a gente tocou em cima do caminhão também. Eu acho que assim, o Rebanhão participou de um momento assim, que a igreja estava crescendo muito, né? A igreja no Brasil, principalmente a igreja evangélica, estava crescendo muito e a gente participou desse começo aí. Havia muito evangelismo, né? E muita gente aceitando Jesus. Isso foi muito bom. Isso aí não tem preço, né? Não tem preço, Pedro. Não tem. Não tem preço, caramba. Eu tava falando assim que quando a gente fala assim, né, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É muito importante, mas também tem um outro lado também que ninguém consegue comprar uma alma, ninguém consegue. Tem gente que se vende aí e tal por R$10, né, tudo mais, mas quando a pessoa tem uma convicção e ela realmente ter uma experiência com Deus é uma coisa que não tem preço. Ninguém vai chegar
e fazer você mudar de ideia daquilo, tirar essa presença de Deus da tua vida, é uma coisa que realmente não tem preço. Então, por esse lado, né, nós valemos muito, né? Ninguém consegue tirar isso de nós, né? Por mais que a gente, eu acho assim, eu vejo que a gente orando, quando a gente ora, tem gente que fala assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Mas não quer dizer que a gente está orando que não vai acontecer nada, dificuldade, que não tem pedra no caminho, que não tem... Não, talvez, não é que vai aparecer mais, mas quando você está orando, muitas vezes você se torna também, né, um motivo de perseguição e tudo mais. Mas quando a gente confia em Deus e a gente sabe o que a gente está fazendo ali na oração, né, todas as dificuldades, todos os problemas são passageiros e são menores, né? Tudo é menor, né? Porque o nosso Deus é maior do que isso aí, né? É verdade, Pedro. É verdade. Então, cara, a gente, esses podcasts, assim, é legal a gente lembrar de coisas que a gente tem feito, né? Que a gente tem programado para frente, né? Que é legal isso que você falou. Você falou um negócio muito legal, cara. Tem muita gente assistindo a gente que precisa de uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Porque tem muita gente desanimada, né, cara? Com tudo isso que está acontecendo, né? A gente não vê ninguém falando nem do lado, nem do outro, no silêncio, tremendo. E o povo tudo baixando na rua, saindo e fazendo... Porque ninguém fala nada, cara. E isso, assim... A gente não é que a gente seja melhor do que ninguém. Mas, cara, eu vou te falar. A minha confiança está no Senhor, cara. Sabe? Amém. A minha confiança está no Senhor, cara. Entendeu? Mas tem muita gente que não tem essa confiança. E aí começa a desanimar, começa a perder a esperança, começa a perder a fé, entra em depressão, porque a doença do momento é essa tal de depressão, essa porcaria aí que está matando muita gente, acabando com muita gente, porque as pessoas vão entristecendo de uma forma tão grande que elas começam a ficar deprimidas, né? Então, é muito legal, cara, a gente poder dizer que a gente cantou muito e a gente ainda tem muita coisa que a gente canta hoje que dá um pouco de paz, um pouco de esperança, um pouco de alegria pro pessoal. E é muito bom falar com você, porque a gente lembra dessas coisas e a gente pode compartilhar com uma rapaziada que está começando, uma rapaziada que já começou, que já está na estrada aí, né, que muitos falam assim, caramba, eu já estou dobrando o cabo da boa esperança, o que acontecer para mim tá bom. Não é muito por aí, não é muito por aí. Se a gente entregar, aí o negócio desgringola, mas se a gente continuar firme, se a gente tiver fé, se a gente tiver esperança, existe uma saída sempre, existe um Deus que ouve a oração de um justo, né? A Bíblia diz que a oração do justo ela tem muito efeito, acontece muita coisa através da oração do justo. Então, eu acho que com esse tempo que a gente está tendo aqui, com essa oportunidade que a gente está tendo de falar aqui, a primeira parte a gente falou da gente, essa segunda parte a gente está falando um pouco de Rebanhão, porque com certeza tem gente assistindo a gente e fala assim, pô, esses caras não vão falar do Rebanhão. E, pô, Rebanhão... Então, vamos continuar esse papo, mas para fechar esse segundo bloco, pede uma música pra gente aí. Ah, tá legal. Lembra-te de mim. Eu gosto dessa música. E mais, quando você falou para mim que a gente ia ter essa chance, eu escolhi 4 músicas pra gente tocar aqui, que ela tem uma sequência muito legal do que a gente está vivendo e do que a gente está falando. Legal. Então a gente já volta já. Fica aí com Carlinhos Félix, Lembra-te de mim. Você está ligado no Pod 7. Senhor, que ensina com amor,
viverei, buscando aproximar mais perto da verdade. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, e ensina-me a viver em ti. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, és fiel, Deus de amor, te adorarei. Bom e justo é o Senhor, que ensina com amor andar pela justiça. Cada dia viverei, buscando aproximar mais perto da verdade. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, e ensina-me a viver em ti. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, és fiel, Deus de amor, te adorarei. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, e ensina-me a viver em ti. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, és fiel, Deus de amor, te adorarei. Te adorarei. Você está ligado no Pod 7, o podcast da Chip 7. Beleza, gente? Estamos aqui de volta. Depois de ouvir Lembra-te de mim com o Carlinhos Félix. Estamos aqui de volta no nosso bate-papo. Carlinhos, fala mais aí. que Eu tenho tá tanta coisa rolando? para falar, cara. Poxa, tem tanta coisa para compartilhar, para dizer aí. Primeiro, assim, pros músicos, né, cara? A gente tem muito músico que olha pra gente, que fala assim, poxa vida, vocês são referência, porque quando a gente começou a tocar, não sei se você ouve isso, mas eu ouço isso demais. Sim, Quando eu comecei a tocar, vocês estavam tocando e a gente ouviu, a gente ouvia e falava assim, poxa, ainda vou tocar essa música, ainda vou aprender e tal. Isso é muito legal. Agora, tem gente que fala assim, poxa, vocês são minha referência, os caras fazendo um monte de asneira aí, fala assim, pô, cara, eu sou referência pra isso, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Mas, assim, eu queria, nesse momento agora, Pedrão, que a gente dedicasse um tempo para essa rapaziada, para os músicos, que a gente dedicasse um tempo para essa galera que é a nossa comunidade, a nossa comunidade de músicos, porque tem muitos desanimando, tem muitos
botando para quebrar, correndo, trabalhando pra caramba, graças a Deus, né? E tem muitos que têm isso no coração, mas fica com medo de entrar, de investir o tempo e não dá em nada. O que você pensa, Pedro? Na verdade, você me chamou para eu participar com você. Mas isso aqui é um bate-papo que a gente pode trocar essa figurinha aqui. O que você pensa disso, dessa rapaziada que fica com medo de entrar porque os tempos estão feios, estão cinzentos, né? O céu está cinzento demais com tudo que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí eles falam assim, cara, eu não vou investir meu tempo em música porque eu não sei se isso vai dar certo. O que passa na tua cabeça, cara? Eu tenho uma opinião formada a respeito disso. Mas o que você pensa? No final das contas, eu queria combinar o teu com o que eu penso para ver se a gente responde alguma coisa para quem está assistindo a gente. A questão é o seguinte, tem muita gente que tem talento para música, né? Mas acaba que não tem aquele feeling, aquela coragem, entre aspas, assim, de investir naquilo a fundo, né? E continuar. Eu vejo assim, né, depois de tanto tempo aí, 40 anos trabalhando com música, eu não tenho mais aquele pique de estar viajando, de estar indo em várias gigs, não tenho. Mas a pessoa que é jovem, né, ele pode investir nisso e dá certo. E hoje em dia tem várias maneiras, né? Eu vejo o Bruninho, né, baterista, que ele dá aula, ele trabalha de técnico de som, ele grava com outro. Ele corre atrás demais, né? E aí aparece trabalho para ele e tal, e vai levando. Então acho que essa galera jovem, né? Primeira coisa importante é você fazer alguma coisa que você gosta, né? Não faça nada na vida por obrigação ou porque tem que fazer, mas faz aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, né, o retorno financeiro, né, ele é natural, né? Eu creio assim, né? Como é que você vê isso aí? Você deu um exemplo muito próximo da gente, que é o Bruninho. O Bruninho, ele sempre tocou comigo, ele já caminha comigo já há muito tempo. Aí depois eu apresentei para vocês e a gente gravou o Rebanhão 35 anos com ele. Sim. Por quê? Porque quando eu cheguei para ele e falei isso para ele, ele falou assim, Carlinhos, eu sei tudo. O meu pai, quando eu era pequenininho, só ouvia Rebanhão. Então, eu sei tudo. Eu sei até as letras. Então, isso me deixou tranquilo. O diferencial dele, quando a gente fala isso, se a gente está falando para alguém ouvir e até para responder alguma pergunta de alguém que está doido para perguntar para a gente, né, para chegar para a gente e fazer esse tipo de pergunta, o Bruninho, ele faz as coisas com excelência, cara. Se ele tem um contrato com uma igreja de ser técnico de som da igreja, você pode acreditar que o som da igreja vai ser legal. O som da igreja vai ser bom, super bem mixado. Ele vai chegar cedo, ele vai preparar tudo. O pastor, quando chegar, quando o culto começar, quando a banda chegar, já está tudo pronto. A bateria está microfonada, os microfones estarão passados, o microfone do pastor vai estar passado. O Bruninho tem isso que se chama excelência para mim. Se você chama o Bruninho para gravar, o Bruninho pede a música antes, ele vai estudar a música e ele chega com a música toda pronta. Quando nós chamamos o Bruninho para participar com o Rebanhão nos 35 anos, ele pediu tudo. E quando ele chegou, você lembra? Quando ele chegou para ensaiar, era o que dava menos trabalho nos ensaios. A gente que tocou a música a vida inteira, a gente que escreveu as músicas, nós que fizemos os arranjos, a gente dava trabalho pra caramba. É verdade. E o Bruninho sempre ali firme. A gente está pegando o Bruninho para Cristo. Um exemplo para ele, porque isso aí, no final das contas, a gente tem uma finalização. Eu acho que a gente, como músico, né, a gente tem que ter essa preocupação de fazer o melhor e fazer com excelência. A gente colocou o Bruninho como exemplo porque o Bruninho está próximo da gente
é um amigo nosso, e a gente pode usar o nome dele aqui muito bem. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, porque a gente falou tanto dele, tem gente que mora longe pra caramba, né? Tá lá ouvindo, assistindo a gente agora em Manaus. Fala assim, quem é esse Bruninho, né? Então a gente tem que falar que é a Bruno Martins com 2T. Com 2T. Com 2T. Bruno Martins. Pô, a gente tem também a nossa volta, né? O Paulinho é muito aplicado. O Paulinho também sempre quando a gente foi tocar, nunca deu trabalho, nunca deu problema pra gente. Muito pelo contrário, sempre somou muito. O Pablo, ele pede, é uma das pessoas também que pede pra gente, né? Qual é o repertório? Aí ele tira o repertório e faz o negócio com super bom gosto, sempre com muito bom gosto. Pablo é o mestre da guitarra. O som único só dele mesmo, né? Ninguém... O som é dele. Os riffs de guitarra é só ele que faz. Então, com excelência. É muito legal, cara. E a gente dedicou esse bloco agora para você, viu, músicos? Para vocês que tocam, para vocês que cantam, para vocês que têm isso no coração, para vocês que são ministros, para vocês que são músicos acompanhantes, para vocês que fazem parte do back vocal da tua igreja. A gente dedicou esse tempo para você. Você é muito importante, você é muito especial. Não fica pensando que as pessoas só querem te usar para você cantar, para você chegar cedo, nada disso. Se você colocar no teu coração que você não está fazendo para a igreja nem para ninguém, você está fazendo para o Senhor, você vai ser muito bem sucedido. Você vai ser muito bem recebido. E é legal, cara, que eu, de vez em quando, Pedro, eu dou uma viajada e falo assim, às vezes a gente está assim, fazendo uma coisa tão legal, né? A gente cantando tão legal, a gente sente que está cantando bem, e a gente imagina o Senhor falando assim, é você que eu estou procurando, verdadeiro adorador que adora espírito e verdade. Então, eu de vez em quando eu faço umas viagens assim na palavra e falo isso, e eu acho que deve acontecer isso. Deus está procurando e buscando pessoas sinceras que fazem as coisas com o coração, que vai para fazer com o coração. E esse tempo aí a gente dedicou para essa galera querida aí que toca, que faz um som bonito. Grande abraço. E qual é a música que a gente vai terminar esse bloco aí, Carlinhos? Filho meu. E essa música eu queria dedicar essa música para todos os músicos, para todos os cantores, para todos os ministros de louvor, para as pessoas que estão envolvidas com a música, para você que não é de nenhuma igreja aí é músico, essa música também é para você. Você está ouvindo Pod 7, o podcast da Chip 7. Filho meu, ouça minha voz. Filho meu, volte a sonhar. Em tempos difíceis, não te assoles. Em tempos difíceis, não te desesperes. Em tempos difíceis, grita
vendavais e medos tentam te levar os sonhos que um dia eu te dei. Tá curtindo, né? Pod 7. Estamos aqui de volta, Pod 7. Depois de escutar aí Filho Meu com Carlinhos Félix, a gente vai agora para o nosso último bloco aqui do dia. Tá sendo um bate-papo bem legal. E o Carlinhos tem uma palavra pra gente aí. Fala aí, Carlinhos. Então, rapaz, essa confusão toda que a gente está vivendo, que o nosso país querido, amado e riquíssimo que nós temos, né, que é o Brasil, cara. Então, eu separei um texto aqui, Pedro, para poder compartilhar com essa turma, que está em Hebreus 10. Esse texto, ele fala assim, ó. Quer ver? Começa aqui no 30 e 35. Hebreus 10, a partir do 35, diz assim, ó. Portanto, brasileiros e brasileiras, amigos e amigas, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Eu vejo assim, Pedro, se a gente não perder a coragem, a gente vai poder ultrapassar barreiras, porque o que está acontecendo a gente é para esfriar a gente, é para parar a gente, é para entristecer a gente, é para aborrecer a gente, é para fazer a gente ficar enfiado dentro de casa sem saber o que fazer. Então, Hebreus 10, a partir do 35, diz assim, ó, portanto, não perca a coragem. Aí, se a gente segue para frente aqui, a gente vai para o 36, diz assim, ó, vocês, brasileiros e brasileiras, vocês que estão assistindo e seguindo aqui o Pod... Como é que é o nome do Pod? Pod o quê? Pod o quê? Como é que é o nome? Pod 7. Pod 7. Vocês, brasileiros e brasileiras que seguem aqui o Pod 7, em Hebreus 10, a partir do 36, diz assim, ó, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. Para cada um de nós, Deus tem uma promessa. E nesse texto de Hebreus 36, 10, 36, diz assim, ó, tenha paciência. No texto aqui, em Hebreus 10, 35, diz assim, ó, você precisa ter coragem. E agora a gente pula para o 39, né, a gente vai passar o 37, 38, 39 e diz assim, ó, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos bem-sucedidos e salvos. Olha só, hein, cara. Eu não podia vir aqui, Pedro, e participar desse Pod 7 com você e a gente eu falar um pouquinho de mim, das coisas que eu fiz, a gente falar um pouquinho do Rebanhão, que não tem como a gente parar para conversar e não falar de Rebanhão, a gente deixar um recado para os músicos e no final a gente deixar uma palavra de fé e de esperança que eu separei aqui em Hebreus 10. 35, com certeza. 35 fala, você precisa ter coragem. 36 fala assim, ó, você precisa ter paciência. E o 39 diz assim, ó, você não pode retroceder, você precisa seguir em frente, porque é desse jeito. A gente tem que seguir em frente, nós temos que fazer a nossa parte. O meu sogro, Pedro, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, nós temos que trabalhar, estudar, fazer a nossa parte, porque ninguém faz, porque a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, ninguém faz. E a gente tem que aprender, fazer tudo direitinho, para a gente poder fazer e ter lugar para trabalhar, e ter sabedoria para poder fazer aquilo que a gente separou para fazer com excelência, que a gente disse, que a gente deu o exemplo do Bruninho. Então, eu queria agradecer a Deus pela tua vida, viu, Pedro? Ou pelo esse trabalho que você está fazendo, que eu sei que, além disso, você tem o selo, né, que é o Chip 7, que tem abençoado tanta gente. Sabe? Eu encontro pessoas que estão com você aí no selo, que elas dizem assim, poxa,
Eu nunca imaginei que eu ia gravar minha música e que a minha música ia ser ouvida por pessoas, sabe? Então, isso é uma alegria, é um alento, é um ânimo que você tem trazido para as pessoas através do trabalho que você tem feito. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Para a gente terminar agora, eu queria cantar uma oração para vocês, se chama Poder do Teu Amor, tá? Eu queria que você ouvisse e que você ouvisse como se fosse orando junto com a gente. Enquanto eu canto essa música, você ora essa música junto comigo. Deus abençoe você, grande abraço. Mandar um abraço para todo mundo aí da rádio, para a Claudinha dá maior força. Sempre quando a gente precisa de alguma coisa, dá maior força. O Bispo Abud. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam estar firmes aí. Vocês estão assistindo a gente de qualquer lugar do mundo. Valeu, Carlinhos. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em Ti. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto
a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Você ouviu na Gospel FM Rio Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação Pedro Braconô. De volta no próximo sábado às 15 horas. A Rádio Gospel do Brasil, Gospel FM.